Essa é a nossa última curva do estudo expositivo na carta do apóstolo Paulo a Tito. Eu espero e oro para que o conteúdo dessa carta esteja incomodando positivamente cada um de nós, tanto individual quanto coletivamente. E nossa decisão de estudar essa carta se deu especialmente pelo momento em que nós estamos enquanto comunidade cristã, enquanto nós estamos nesse processo de consolidar e estruturar as necessidades mais básicas de uma igreja. Porém, a verdade é que isso não acontece de forma isolada em nossas vidas, como se não tivéssemos mais nada para fazer. Quando cremos em Cristo, nós nos tornamos integrantes de um novo reino. Ganhamos a habilidade de agradar a Deus pelo Espírito Santo, mas ainda nós estamos sujeitos à vida nesse mundo. Ainda não chegou o dia quando perante Deus, todos nós que confiamos as nossas vidas a Cristo, cantaremos e curtiremos a presença do nosso Salvador para sempre, numa condição diferente da qual nós temos hoje. Essa é uma promessa de Deus para todos nós que cremos. E se você diz que crê em Cristo, mas não tem certeza disso, eu sugiro que avalie a sua fé. Porque se você não tem convicção de que um dia estará no céu, quando sabe que Jesus, que não mente, disse que todo aquele que nele crê tem a vida eterna, é provável que você ainda não tenha entendido, talvez não tenha crido, ou talvez os dois, nem entendido e nem crido. Pensando nisso, eu quero lembrá-los rapidamente sobre o que nós vimos nos últimos 2 domingos, quando nós cobrimos o capítulo 2 da carta de Paulo a Tito. Há 2 semanas, vimos várias atitudes cristãs que devem ser coerentes com aquilo que nós cremos. Tito era responsável para falar de acordo com a sã doutrina e ser exemplo de integridade e seriedade. De alguém que vive de acordo com aquilo que ensina. Mas Tito não era o único que precisava viver de acordo com a vontade de Deus. Diferentes grupos da igreja também receberam a ordem apostólica de agir em conformidade com a vontade de Deus. Paulo enfatizou diferentes atitudes para esses distintos grupos. O objetivo era que a palavra de Deus não fosse envergonhada, adversários do evangelho não tivessem motivos para caluniar e atacar a comunidade cristã, e para que o evangelho se tornasse atraente às pessoas que ainda desconheciam a obra e o poder de Cristo para perdão dos seus pecados. E a base teológica para termos essas atitudes, ou seja, a habilidade e a capacidade para vivermos de acordo com a vontade de Deus, foi o que nós vimos na semana passada. A graça de Deus é a força motriz para vivermos diferente de como o mundo ensina e procede. Para vivermos de maneira santa enquanto aguardamos o retorno de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele, que não tinha pecado, se entregou para morrer a morte que não merecia. Nós merecíamos, por causa dos nossos pecados. E ele fez isso para que nós não fôssemos mais escravos do pecado. Ele fez isso para nos separar do mundo. Aliás, esse é o significado da palavra santo. Ser separado para um ou com um propósito. E o propósito pelo qual Jesus nos separou, diz o apóstolo Paulo em Tito 2,14, era ser dedicado a fazer boas obras, que no contexto de Tito significa refletir o caráter e a vontade de Deus em ações, que quando observadas, incentivam pessoas a conhecerem a salvação proposta por Deus na pessoa de Cristo, no poder do Espírito. Então, no propósito de Paulo ter Tito em Creta, para que ele pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, era necessário que ele ensinasse um estilo de vida dentro e fora da igreja que fosse coerente com a sã doutrina. Como eu disse, a questão no estudo dessa carta não é
somente estruturar as necessidades mais básicas de uma igreja. Nossa vida não se resume somente ao que acontece entre ou dentre o povo de Deus. Nós também interagimos com pessoas que não são cristãs. E para fazer isso bem, nós precisamos da orientação de Deus. Entenda então, Paulo também quer consolidar e estruturar os nossos corações, que na verdade é o cerne da igreja. Afinal de contas, nós somos a igreja. Paulo queria ver uma igreja madura e bíblica em Creta. Nós queremos ser uma igreja madura e bíblica em Paulo Afonso, na Bahia. Lembrando que nós também já vimos. Uma igreja que anda em conformidade com a Bíblia, confirma a sua saúde doutrinária nas suas atitudes piedosas. Representar essa comunidade perante os outros irmãos e irmãs dessa cidade não é apenas uma tarefa para os pastores. Representar essa igreja diante da sociedade paulo-afonsina não é uma tarefa apenas daqueles que cantam, tocam e ensinam aqui. Nós precisamos viver de acordo com a sã doutrina. Nós precisamos fazer as boas obras que Deus deseja. Para quê? Para que a nossa maturidade, ela que tanto desejamos, quando vista, sirva de boa influência a todo cidadão da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Tanto pelos crentes, quanto pelos que ainda não creem. Enquanto o capítulo 2 de Tito focou no relacionamento dentro da igreja, entre os cristãos, o capítulo 3 ele foca no relacionamento dos crentes para com os de fora da igreja, com a sociedade de forma geral. Nas palavras do teólogo John Kelly, falecido já, até agora, capítulo 2, Paulo se preocupou com os arranjos internos das igrejas cretenses e os deveres de seus membros um para com os outros. Agora, ele comenta brevemente sobre sua relação com o poder civil e seu ambiente pagão em geral. O ponto que ele cria é que eles devem ser modelos de boa cidadania, precisamente porque a nova vida sobrenatural do Espírito concedida pelo batismo encontra expressão em tal atitude. Em suma, as atitudes que veremos no capítulo 3 da carta de Tito caracterizam o estilo de vida que devemos ter com as pessoas da sociedade de forma geral. Atitudes essas que refletem o caráter daquele em quem dizemos crer e nos orientar. Precisamos dele. E por isso também agora nós vamos juntos orar e depois estudar com mais detalhes o capítulo 3, dos versículos de 1 a 8. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui juntos. Ouvimos aprendendo da Tua palavra. Que esse seja um momento, Pai, para, atentos ao Senhor, possamos aprender ou relembrar e nos nossos relacionamentos interpessoais, Pai, com aqueles que ainda não creem, possamos ser exemplos. Não para nossa glória, mas para que as outras pessoas conheçam mais e melhor o sagrado nome de Jesus Cristo. É isso que eu oro. Em nome de Jesus. Amém. Se fosse pedido a você dar 3 dicas para um irmão ou uma irmã sobre como ele deveria agir entre os não cristãos no seu trabalho, quais seriam essas suas 3 dicas? Pense um pouquinho. Em dias como os nossos, que tem informação sobre tudo, para tudo quanto é lado, sugerir 3 dicas é até pouco, vocês não acham? Talvez Paulo pensasse a mesma coisa a respeito do seu tempo, e por isso ele começa o capítulo 3 da sua carta a Tito apontando 7 dicas, ou 7 características que deveriam marcar a vida do crente em Cristo, no local onde ele vive, no seu relacionamento com a sociedade. E na verdade, conforme o texto, ele não está dizendo a Tito que ensine algo novo, mas que ele lembre os cristãos em Creta. Vejam, 3:1.
lembre a todos que se sujeitem ao governo e às autoridades. Devem ser obedientes e sempre prontos a fazer o que é bom. Porque Paulo pediu a Tito que lembrasse os cristãos de Creta. É bem provável que Paulo já tivesse lhes ensinado essas atitudes, bem como as que veremos no versículo 2. É verdade que uma parte muito grande de qualquer pessoa envolvida no ministério de ensino da palavra de Deus é sim de lembrar os irmãos daquilo que eles já sabem. E uma dessas lembranças é que quando cremos em Cristo, nós ganhamos uma nova cidadania, a cidadania celestial. Porém, isso não significa que estamos liberados das responsabilidades que temos enquanto cidadãos desse mundo. A primeira responsabilidade, dica ou característica na lista de Paulo é de nos submetermos ao governo e às autoridades. Isso porque todo e qualquer governante está onde está, porque Deus assim o quis. Olha o que Paulo escreveu à igreja de Roma, capítulo 13, versículo 1. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. E Paulo não foi o único que registrou algo assim. O apóstolo Pedro, no capítulo 2, os versículos 13 a 17, falou sobre isso. O apóstolo João também registrou sobre a devida submissão que cristãos devem ter com as autoridades governamentais. E falando especificamente de João, ele registrou as próprias palavras de Jesus no seu diálogo com Pôncio Pilatos. Veja. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu. Não terias nenhuma autoridade sobre mim se essa não fosse dada de cima. Não pense que pelo fato de você ser cristão é que você está desobrigado a se submeter às leis e às autoridades governamentais. E olhe que quando Paulo escreve, Tito e os cretenses não estavam debaixo de uma república democrática e com liberdade religiosa. Não! No primeiro século, o Império Romano era extremamente severo com os cristãos. Toda lei que não contraria a vontade, os princípios de Deus, deve ser obedecida por nós. Você tem que pagar seus impostos, apesar de no Brasil eles serem exageradamente altos. Você não pode piratear vídeos e música, ainda que existem programas que facilitem isso. Há uma frase bastante conhecida na Bíblia, dita quando foi necessário desobedecer à lei humana. Está lá em Atos, capítulo 5, versículo 29. Pedro e os outros apóstolos responderam, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Mas o que foi que eles tiveram que desobedecer da lei dos homens? E os versículos anteriores, eles mostram para a gente, dão dica o suficiente para isso. Veja. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse, demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome, Jesus. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Enquanto em alguns países do mundo atualmente proíbem cristãos de ensinarem a Bíblia e destacarem Jesus Cristo. A China, por exemplo. A China colocou mais dificuldade ainda para que os chineses não sejam evangelizados. E o negócio é sério. Eu tenho um bom amigo missionário na China que com frequência fala de irmãos na fé sendo presos por serem cristãos. A verdade é que, na prática, a coisa ainda mais dura, mais severa do que a gente lê, ou do que a teoria diz, do que foi escrito. Mas aqui no Brasil,
nós temos liberdade para falar à vontade da Bíblia. Mas infelizmente não aproveitamos bem essa oportunidade. Eu olho para cada um de vocês que conheço e penso, como eu gostaria que ele ou ela criasse oportunidades para evangelizar as pessoas do seu ciclo de amizade, do seu trabalho, do seu ciclo de influência. E eu não estou sugerindo aqui que vocês furtem das suas horas de trabalho para fazer o que vocês não foram pagos para fazer. Eu estou dizendo para vocês aproveitarem a liberdade que vocês têm para, no momento oportuno, na hora do almoço, na hora da janta, no parque, na corrida, no basquete, na caminhada, na pedalada, na entrada ou na saída do novo cinema que a gente tem aqui, na hora de pagar pela compra, na hora de lavar o carro, como motorista do tuk-tuk. Em algum momento que você possa aproveitar a sua liberdade para fazer isso. Faça isso. Não existe, gente, não existe maior alegria do que ouvir alguém, ou ouvir de alguém que você foi instrumento de Deus para que essa pessoa cresça em Cristo e nascesse de novo. No Brasil, nós ainda não precisamos esconder a nossa fé. E estar sujeito ao governo e às autoridades, no texto, não é a única ação. Nós também precisamos ser obedientes. Na verdade, a obediência é o resultado visível dessa submissão, dessa sujeição. Uma obediência que não é cega, ela é intencional, ela é ativa, não é passiva. É uma obediência que coloca os cristãos como sujeitos exemplares na sociedade. Quando ele se torna uma referência de que todo cristão deveria viver e sempre disposto a fazer o que é bom. Fazer o que é bom aqui não se resume à doação de sopas para os sem-tetos, também cesta básica para aqueles que precisam, para os famintos. Aqui são ações de cidadania, que em última análise apontam para a única pessoa que realmente é boa, Deus. E como somos orientados a sermos sal e luz, nós somos divinamente úteis no reino de Deus, quando somos notavelmente úteis na sociedade. Jesus disse, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Nós cristãos deveríamos ser as pessoas mais envolvidas em atividades benevolentes da sociedade. Porque somos bonzinhos? Não. Porque isso nos faz se sentir bem? Não. Mas para que, vendo as nossas obras, Deus seja glorificado. É por isso também que não devemos caluniar ninguém, ser pacíficos e amáveis e demonstrar sempre uma verdadeira mansidão para com todos os homens. Se vocês gostam de fofocar ou falar palavrões, saibam que nisso vocês estão fazendo um desserviço para o cristianismo. E não pensam que é impossível mudar alguns hábitos. Antes da minha conversão, eu falava muito palavrão. Era a forma de me exibir, de impor as minhas ideias, de contar piadas. E não é difícil eu ser lembrado de como eu era. Com exceção da minha casa, da casa dos irmãos e da igreja. Não é raro eu ouvir especialmente interjeições que são palavrões. O brasileiro, ele gosta de falar palavrão. E geralmente ninguém chama a atenção dele por isso. E além de falar muito palavrão, o brasileiro também gosta de brigar. Eu não me lembro quando foi isso, mas eu ouvi que não havia um outro país no mundo que tinha mais briga em estádios de futebol do que no Brasil. Mas a verdade é que isso não fica somente nos estádios de futebol. No trânsito. Infelizmente, dentro dos lares. Lembrem-se, cristãos não agem ou não deveriam agir assim. Eles devem ser pacíficos.
Cristãos também são amáveis e agem com mansidão, ou como dizem outras traduções, humildade. Interessante que as palavras gregas aqui que traduzem amáveis e mansidão nesse texto são as mesmas que descrevem Jesus em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 1. Eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, não é por menos, como eu tenho dito isso, essas atitudes não são meramente para termos uma relação agradável com a sociedade. De fato, mesmo que conseguíssemos viver perfeitamente de acordo com essas ordens de Deus, essas atitudes, isso não garantiria uma relação exclusivamente pacífica com a sociedade. Essas atitudes são, em última análise, uma oportunidade para apresentarmos o Evangelho a uma sociedade que desconhece a graça de Deus. No caso da nossa sociedade, mesmo que aparentemente se conheça o nome Jesus, ela ainda carece de exemplos vivos e explicações claras sobre a salvação proposta por Deus. Nas palavras do teólogo Duane Liftin, não sei se é assim que diz o nome dele, mas ele falou: um cidadão cristão deve ser uma influência para o bem na comunidade em todos os sentidos, demonstrando a amabilidade de Cristo a todos através de um comportamento gentil e gracioso. Este é precisamente o estilo de vida que resulta da compreensão da graça de Deus. Em outras palavras, as instruções em Tito 2, versículos 15 até 3:2, devem ser vistas como exemplos concretos do comportamento exigido de quem entende a graça de Deus. Nós devemos agir em conformidade com a proposta de Deus para com todos os homens. Em outros tempos, também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos no engano e nos tornamos escravos de muitas paixões e prazeres. Éramos cheios de maldade e inveja e odiávamos uns aos outros. Eu acabei de citar para vocês o meu exemplo de quanto palavrão eu falava. E você seguramente teria algo a dizer sobre como vivia antes de conhecer e confiar em Cristo. E isso porque todos nós, algum dia, já vivemos sem considerar e crer na graça de Deus que se manifestou Salvador a todos os homens. O retrato que Paulo pinta da sociedade aqui já foi os cenários das nossas vidas. O cenário que ele pintou lá já foi o cenário nosso aqui. E Paulo pede a Tito que os lembre disso. Essa era a nossa vida. Essa era a nossa identidade antes de abraçarmos o Evangelho. Mas ainda há muita gente nessa condição. Ainda há muita gente que vive fazendo as mesmas coisas que nós fazíamos. Tendo as mesmas motivações que um dia tivemos. Esperando pela possibilidade da vida eterna. Mas que nunca terão sem Cristo. Lembrar da condição que um dia vivíamos deve despertar em cada um de nós o que a Bíblia chama de misericórdia. Na semana passada nós vimos o significado da palavra graça, que basicamente é ganhar aquilo que não merecemos. Misericórdia tem um significado parecido. Ao invés de ganhar o que não merecemos, é não ganhar o que merecemos. E para ninguém ficar perdido, eu coloco no slide para vocês. De novo, a graça é ganhar aquilo que não merecemos. Então, por exemplo, a salvação. Nós ganhamos ela sem nunca tê-la merecido. Ela vem de graça, vem como um presente, mas nós não a merecemos. A misericórdia é não ganhar aquilo que merecemos. Então, o inferno é um exemplo. Porque por causa dos nossos pecados, nós merecemos o inferno. Mas por causa da misericórdia de Deus, Ele não nos dá o que nós merecemos. Ele não nos dá um ingresso para o inferno. Nós não temos o passaporte para o inferno, se é que nós temos Cristo. A verdade é que quando Deus, nosso Salvador, revelou sua bondade e seu amor, Ele nos salvou não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa de sua misericórdia. Ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo.
Quando estávamos mais sujos do que porcos no lamaçal, por causa dos nossos pecados, Deus nos lavou. Quando estávamos envolvidos em imoralidade, corrupção, traição, trambiques, crimes, vícios, tráfego, religiosidade, a bondade e o amor de Deus se manifestaram na pessoa de Jesus Cristo para que nós tivéssemos uma nova vida. Na justiça de Deus, o seu pecado lhe condena e não há nada que você possa fazer para mudar essa situação. O único que pode mudar esse quadro é Cristo, que ao contrário de nós, viveu uma vida sem pecado. E é por isso que ele pode ser aceito como o meu e o seu substituto. Ele morreu para que nós não tivéssemos que morrer. Ele nos substituiu. Se você crê nisso, então você já nasceu de novo. Se você não tem fé nisso, a Bíblia ensina que você ainda está sob condenação e nada pode fazer por si mesmo. Sua solução continua a mesma. Você precisa de Cristo. Eu quero mostrar um vídeo para vocês. Ele é bastante conhecido, eu corro o risco aqui de chover bastante numa olhada, mas ele encaixa muito bem com o estudo e também com o contexto da religiosidade no Brasil. Vamos lá. Próximo. Arquivos, por favor. Um pouco de mentira, um pouco de roubo, tem alguns atos de bondade aqui e ali. Eu tentei viver uma vida boa. Bem, vamos ver o quanto. Por aqui. Próximo. Arquivos, por favor. Ok, eu admito, eu fiz um monte de coisas erradas. Sim, eu estou vendo. Mas eu fiz coisas boas também, sabe? Para compensar com as ruins. Uma vez, eu colei na prova. Mas então, eu limpei o lixo no pátio. Isso deve servir, certo? Vamos descobrir. Por aqui. Deveria compensar, certo? Deveria compensar. Próximo. Arquivos, por favor. Impressionante. Sim, eu dediquei toda a minha vida para fazer o mundo bem melhor. Fui voluntário na África, doei sangue todos os meses. E ajudei na Índia também. Quero dizer, gostaria de ter feito até mais. E essas assinaturas são suas? Sim, todas minhas. Mas assinaturas são minhas. São minhas assinaturas. Próximo. Minha mãe vai à igreja. Fui batizado quando era um bebê. Vocês aceitam cartão de crédito? Próximo. Arquivos, por favor. Uou! Alguém esteve ocupado. Bem, vamos ver no que vai dar. Desculpe, eu não sabia que ele estava com você. Filho de Deus. Ok, suba na balança. Você não. Ele. Ei, isso é totalmente injusto. Eu a minha mãe. É por isso que se chama graça. Próximo. Alguém subia na balança, o que ele apontava ali embaixo estava escrito: não era bom o suficiente, não era bom o suficiente. E o único que subiu na balança que deu era bom o suficiente foi Jesus. A salvação depende única e completamente da graça de Deus, manifestada em sua misericórdia, revelada e alcançada por seu Filho Jesus Cristo e aplicada à humanidade pelo Espírito Santo.
Uma expressão teológica é que a humanidade toda é depravada. Isso significa que de forma natural, ou seja, sem Deus, nenhum de nós é capaz de agradar o Criador. Entre nós, alguns conheceram o pecado com mais intensidade do que outros. Ainda assim, com pouco ou muito pecado, independente do tamanho do buraco que você cavou para si mesmo, pela fé em Jesus, Ele entrou nesse buraco, colocou você nas costas e te tirou do buraco. E Paulo está dizendo aqui, lembre-se disso. Por quê? Porque precisamos espelhar o amor e a bondade de Deus, que já reconhecemos e tem transformado as nossas vidas. A ponto de conseguirmos, no poder do Espírito Santo, agir conforme a vontade de Deus. Vale lembrar aqui que o Espírito Santo não é uma força ou uma energia. Ele é o próprio Deus que habita em nós quando cremos em Cristo como único e suficiente Salvador. E Paulo escreveu no versículo 6. Generosamente derramou o Espírito sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Novamente, quando depositamos fé em Jesus, o Espírito Santo habita em nós. Não é preciso nenhuma segunda bênção para isso. Basta você entender a salvação e crer que Jesus é tudo o que precisamos. E Deus nos dá de si mesmo com muita generosidade. Em suma, para desfrutar da salvação, basta crer no Evangelho, basta crer nas boas novas que a Bíblia tão claramente nos apresenta. Mas nós, tão preguiçosamente, não lemos e poucas vezes anunciamos. Nessa semana Abdenego, faz um favor para mim, traz um copinho d'água. Obrigado. Nessa semana eu li sobre uma arte japonesa chamada Kintsugi. Nem sei se é assim que fala, eu acho que é Kintsugi. Se alguém sabe, aliás, alguém conhece essa arte? Não? Kintsugi, explicado por um leigo como eu, é uma arte de restauração de cerâmicas com uma resina que geralmente leva pó de ouro. E de certa forma, essa arte, japonesa, ela homenageia a fragilidade e as cicatrizes do sofrimento. Em tese, os objetos dessa arte ficam mais bonitos do que originalmente eram antes de quebrarem e serem restaurados. E isso tem muito a ver com as nossas vidas restauradas por Deus. Nas palavras do escritor Dave Foreman, ele disse: semelhante à arte japonesa de Kintsugi, nossas arestas e rachaduras são preenchidas com ouro para apontar para a grandeza de Deus. Podemos abraçar Deus em nossas provações com fé de que Deus está fazendo uma obra em nós, além de nossa compreensão. Nossas cicatrizes não são coisas das quais fugir ou esconder dos outros. Por meio delas, exaltamos aquele que nos conforma cada vez mais à imagem de Cristo. Quando nos lembramos da nossa antiga vida, da nossa antiga identidade, nós somos compelidos a agir com bondade, com amor e com misericórdia. Quando mantemos isso em mente, ao invés de olhar para a sociedade e deixá-la que caminhe para o destino que todos nós, por causa dos nossos pecados, merecemos, nós olhamos com misericórdia, com o desejo que eles participem da mesma herança e da mesma esperança que nós temos. Da próxima vez que você testemunhar da depravação humana, lembre-se de onde Cristo lhe tirou. Ao invés de dizer: eu nunca cheguei a esse ponto. Pense em como você pode ser um instrumento de Deus para que aquela pessoa seja restaurada pelas mãos do mestre do Kintsugi. Warren Wiersbe, ele escreveu: a única evidência que o mundo não salvo tem de que pertencemos a Deus é nossa vida piedosa. E o versículo 7, continuando o texto, ele mostra o objetivo desse plano salvador de Deus. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna.
Quando fomos justificados por Deus, ou seja, o dia que começamos a ser vistos pelo Pai Celestial como justos, porque Cristo nos justificou, Ele tomou para si a nossa sentença de morte, a sentença que era devida a nós nos tornamos filhos de Deus. E porque nós somos filhos adotivos, como quando fomos feitos filhos dele na adoção, quando cremos, nós também temos o direito de sermos herdeiros. Com Cristo nós herdaremos o que nos é de direito. E há promessas reservadas para o futuro. E cada um de nós, que pela fé faz parte dessa família divina, receberá plenamente o que lhe foi prometido. Nas palavras do apóstolo Pedro: seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ou seja, hoje nós já desfrutamos de tudo o que precisamos para viver nesse mundo, na sociedade em que vivemos. E a qualidade do nosso desfrute é de acordo com o nosso empenho em conhecer Jesus. Não um conhecimento teórico, um conhecimento sim prático, semelhante ao que os cônjuges têm um com o outro, com intimidade. Um conhecimento que nos incomoda quando erramos e nos conduz a louvá-lo quando acertamos. Um conhecimento que muda a direção do nosso caminhar. Por causa de Cristo, não mais para o inferno. Por causa de Cristo, andamos em direção ao nosso futuro lar, onde residiremos para sempre ao lado do nosso Salvador. Fiel é essa palavra, disse Paulo. E quero que você afirme categoricamente essas coisas para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Tito não deveria guardar essas coisas somente para si mesmo. Ele deveria ter uma vida como testemunho vivo e prático para incentivar os irmãos e as irmãs de Creta a se empenharem na prática de boas obras. Isso serve para mim e serve para vocês. Nossa fé não é algo que nós guardamos as 7 chaves. Nossa fé é algo que se manifesta nas nossas ações, nas nossas atitudes. A forma como vivemos dentro e fora da igreja servem, quando positivas, de encorajamento para os irmãos também agirem. Precisamos pedir a Deus por sabedoria para viver a vontade dEle. Muitas vezes estamos preocupados em saber qual é a vontade de Deus. E eu percebo, na maioria das vezes, que a vontade dEle já está escrita. Mas a gente negligencia conhecê-la, porque a gente não abre a Bíblia para estudá-la. A gente pede: Senhor, qual é a sua vontade? E está escrito. E você não sabe porque você não lê. Ou não escuta. Não sei se é por causa da religiosidade no Brasil, mas muitas vezes: Senhor, qual é a sua vontade? E a gente fica olhando para o céu, como se realmente estivéssemos olhando para Ele, quando a gente está esperando letras aparecerem nas nuvens, para a gente acreditar que Cristo, que Deus falou alguma coisa para ratificar aquilo que a gente quer fazer. Saibam que nós não seremos os únicos a nos beneficiarmos em agirmos conforme a orientação de Deus. As nossas ações serão vistas pelo mundo e por causa disso, o mundo poderá considerar participar da mesma esperança que nós, o que já fomos perdoados por Cristo, temos. O nosso estudo rumo à maturidade, ele está quase no fim. No próximo domingo, Deus permitindo, será a última mensagem dessa série que tem nos convocado a viver de acordo com a vontade de Deus, para, como igreja, cumprirmos a missão pela qual nós existimos. E particularmente aqui na Fonte, com a missão de fazer, equipar e enviar discípulos de Cristo. Essa é parte dessa boa obra que todos nós devemos praticar.
Irmãos, meditem nessa semana o que acabamos de estudar. O nosso comportamento na sociedade envolve submissão às autoridades e consideração a todas as pessoas. Devemos evitar um comportamento rebelde, porque Deus nos salvou em Cristo, através do Espírito. Nós podemos e devemos estar prontos e constantemente envolvidos em boas obras, demonstrando a mesma bondade e o mesmo amor pela humanidade que Deus tem pelo seu povo. Ser bonzinho não é algo que lhe dá pontos para entrar no céu, mas é algo que dá pontos para que outros percebam a misericórdia de Deus. Que a Igreja Batista Fonte seja madura para influenciar positivamente a nossa sociedade, o nosso estado e, por que não, o nosso país. Aqui, a considerar a graça salvadora de Deus. Vamos orar. Senhor, mais uma vez eu te peço, nos ajude a, conhecendo a Tua palavra e a Tua vontade, praticá-la, vivê-la e experimentar, Pai, de mais pessoas testificando, testemunhando daquilo que o Senhor tem feito em nós e por meio de nós. Pai, obrigado pela Tua misericórdia, obrigado pela Tua graça, pela Tua bondade e pelo Teu amor. Um dia, o Senhor enviou Jesus, já no seu programa, desde antes da criação de tudo que existe. Ele cresceu, morreu por causa dos nossos pecados e no terceiro dia ressurgiu, provando tudo aquilo que Ele tinha dito a respeito de si mesmo. E nós, Pai, com fé, queremos participar da Tua glória hoje e para sempre. Hoje o Senhor já nos deu tudo o que precisamos para a nossa vida. O Espírito Santo que nos dá o poder de viver de acordo com a Tua vontade. Um dia, Pai, o pecado não será mais problema nas nossas vidas, mas enquanto esse dia não chega, que nós esperemos por Cristo de forma paciente, mas também ativa, vivendo, Pai, conforme essa realidade. Que nós tenhamos, Pai, ações que, quando vistas pela sociedade, eles possam considerar a Tua existência e a transformação que o Senhor realmente faz e tem feito no nosso meio. Que nós sejamos uma igreja madura. É isso que eu te peço e oro. Em nome de Jesus. Amém. Amém.